Gente, vocês já pararam para pensar que tipo de atmosfera astral e espiritual existe nos ambientes como baladas, noitadas, boates, esses locais que nunca recebem a luz do sol? Esse livro aqui que eu venho falando para vocês lerem, Magos Negros, do Robson Pinheiro, ditado pelo espírito de Pai João de Aruanda, vem trazendo várias informações sobre isso, tá? Primeira coisa, por que eu falei da luz do sol? Pai João diz pra gente que o sol, ele tem uma energia fluídica muito forte de limpeza do ambiente. Esses locais, eles são sempre escuros e eles nunca recebem a luz do sol. Para além do fato de não ter essa limpeza fluídica, são ambientes de atmosfera densa, porque tocam músicas estridentes, né? E com conotações que não são conotações elevadas, vendem drogas lícitas e muitas vezes outros entram lá com drogas ilícitas. Os frequentadores muitas vezes praticam ali mesmo um sexo desregrado, um sexo descompromissado. Não há problema em ter relações sexuais, tá? Não há um celibatário, um celibato sendo pregado pela doutrina espírita, mas existe uma consciência da troca energética que acontece com a relação sexual. Se vocês quiserem, tá? Eu gravo um vídeo sobre a diferença entre você fazer sexo e você fazer amor. Até que chakras você atinge em cada uma das situações, tá? Porque a energia sexual é a energia mais importante que você tem no seu corpo. O papo não é sobre energia sexual, é sobre outras energias. Então, esses ambientes, tá? Como boates, baladas, ambientes... Essas casas noturnas, elas são de extrema densidade energética. Elas possuem muitas larvas astrais e miasmas astrais que podem impregnar o seu corpo físico e o seu corpo semimaterial, que é o seu perispírito. Essas larvas e esses miasmas, elas sugam as suas energias, tá? Fala que nesses ambientes a gente encontra criações energéticas, que são essas larvas, esses miasmas astrais, criações energéticas mentais enfermiças, é como ele fala aqui, e estruturas astrais altamente contagiosas. Por quê? Porque nesses locais existem também espíritos desencarnados que estão em sintonia com os encarnados que estão ali procurando prazeres sensoriais e materiais. Então, aqueles desencarnados que se desprenderam do corpo físico, ainda vibrando nessa sintonia, eles muitas vezes ficam aqui presos na crosta terrestre procurando esses prazeres e se associam a essas pessoas. Mas o pior de tudo é a forma pensamento, que eu vou botar aqui agora para vocês entenderem o que é forma pensamento. Dá uma pausa para ler. As formas pensamentos que ficam presentes nesses locais, elas são altamente danosas, elas são densas. Por quê? Porque é um ambiente que você não está pensando nada elevado. Muitas vezes tem gente ali bebendo, tem gente usando outro tipo de vício, o pensamento ali é outro, o ambiente não é higienizado, né? Com fluidos bons, como a luz do sol, por exemplo. São ambientes propícios para outras coisas, né? E frequentado por outros tipos de espírito. Então, esses ambientes, eles têm formas de pensamentos muito danosas. E forma de pensamento é você quem cria, e a qualidade dessa forma de pensamento vai depender do que você está pensando. Se você está pensando em coisas ruins, né, em coisas que não são tão elevadas, você vai criar formas de pensamentos que vão ficar... A gente está sempre rodeado de forma de pensamento, tá? E você vai ter ali aquelas formas de pensamentos que vão te causar danos energéticos, porque elas se alimentam de você, da sua energia. Elas são como se tivesse uma semivida que você deu, que você criou e que estão ali sugando a sua energia, principalmente num ambiente como esse. E para você não achar que eu estou louca, eu vou botar aqui a definição de pensamento do Emmanuel. Para quem não sabe, pensamento é como se constrói tudo no plano espiritual. O plano espiritual, as construções são mentais, elas não são manuais, tá bom?
Dar um exemplo, Pai João diz pra gente, nesse livro que eu citei, que cada pessoa que utiliza uma droga diferente, ela tem uma forma de pensamento específica. Ele fala, por exemplo, as pessoas que utilizam maconha, a forma de pensamento que fica impregnada, se não me engano, no chakras frontal dessa pessoa e no cardíaco, são como se fosse... Ele diz que não tem palavras para descrever, mas o mais próximo seriam como se fossem polvos com tentáculos que ficam impregnados, sugando esses fluidos que aquelas pessoas estão usando. Porque o vício, ele é um pensamento constante. E uma coisa que é importante que vocês saibam, que para criar a forma de pensamento, você não precisa ser nenhum mago iniciado, você não precisa ser nenhum espírito com uma força mental potente. Você precisa apenas ter um pensamento obstinado, você pensar sempre naquilo. E aí você cria, você faz aquela construção mental que vai ficar ali no seu campo magnético, no seu campo áurico. Por isso a qualidade do seu pensamento vai ditar aquilo que está do seu lado. Uma vez eu ouvi numa palestra que um médium vidente viu um homem assim em volta de uma mulher, né? Quando ele chegou mais perto, ele viu que não era um homem de verdade, não era um ser, não era um espírito, era uma forma de pensamento, que de tanto aquela mulher pensar naquele homem, ela criou ele mentalmente do lado dela. E óbvio que essas formas de pensamentos que são criadas com pensamentos obsessivos, elas se alimentam da sua energia. Esfera astral, das baladas, casas noturnas e afins, tá? Todos esses locais que têm essas vibrações baixas, essa aglomeração de pessoas com formas de pensamentos muito voltadas para os prazeres sensoriais, constrói uma atmosfera ali muito densa de larvas e miasmas astrais e formas de pensamentos daninhas que te sugam a energia. E aqui a gente vai continuar falando o que o Pai João traz sobre isso, tá? Inclusive para pessoas que estão ali só para trabalho. Podemos nos esquecer que nós trazemos para perto da gente espíritos que sintonizam com a nossa vibração. Então, se você frequenta esses locais, você vai encontrar desencarnados lá que têm a mesma sintonia. E dificilmente você vai sair de lá desacompanhado, porque há sintonia e atração. Fica até o final do vídeo para você entender. João pergunta ainda se faz algum sentido imaginar que num local como esse, com tão baixas vibrações, haveria espíritos de luz protegendo alguém ali dentro. Óbvio que não, porque as vibrações são incompatíveis. Não há uma compatibilidade energética de sintonia para que existam espíritos de luz nesses ambientes. Não há como permanecer nesses ambientes e deles sair sem que a estrutura etérica, astral, mental esteja infestada de formas de pensamentos não só negativas como tóxicas, como ele fala aqui, ó. Sobretudo destrutivas e de baixíssima frequência espiritual. E ele diz que isso se aplica inclusive a quem trabalha lá, quem está lá para trabalho, de tão denso que é esse ambiente. E mais, ele diz que os espíritos, por algum motivo, os espíritos de luz, quando precisam ir a esses ambientes para fazer algum trabalho, eles escolhem um momento onde o ambiente está fechado, onde não há pessoas, né? Porque aí a densidade das construções mentais astrais são menores. Por quê? Porque os frequentadores já sugaram tudo, né? Já levaram todas aquelas energias, aquelas criações mentais ruins com eles. Então o ambiente está menos denso e como não está funcionando, tem menos desencarnados. E aí é quando os espíritos de luz vão lá fazer algum tipo de trabalho. Porém, olha a ressalva que o Pai João faz sobre esse trabalho nesses ambientes. Então, quando tá tudo ali vazio e com menos densidade, aí Pai João fala, é somente então que espíritos capacitados a lidar com as energias tão densas ali penetram. Espíritos capacitados a lidar com energias. Imagina a gente, mero mortal, num local desse, lidando com energias como essa. Tão densas ali, embora com toda a precaução e o máximo de segurança possível. De contrário, eles próprios, os guardiões, correriam grave risco ao se expor às formas mentais e emocionais que restam no ambiente, o que o mantém sobremodo
insalubre e perigoso. Então até os espíritos que sabem lidar com energia, eles vão lá com maior cautela para não se afetar por essas construções mentais de tão densas que elas são. Eu falei muito pouco sobre o que é forma pensamento, eu vou fazer um vídeo para vocês só sobre isso, porque vocês não têm noção do poder da forma pensamento. E entendam, a forma pensamento ela não paira só sobre você não. Se tem alguém que está pensando algo parecido, essa sua forma pensamento ela viaja, tem até vídeo no YouTube sobre isso, e encontra essa outra parecida e vão somando. Por isso que muitas vezes a gente vê efeito manada, sabe? E na história a gente já viu isso acontecer algumas vezes, tipo, como que essas pessoas não estão vendo o que estava acontecendo naquele momento? Elas estavam sobre esse efeito, sabe? Sendo dominadas por esses pensamentos obsessivos constantes que outras pessoas pensavam parecidos, compravam a ideia e se retroalimentavam. Então tomem cuidado com os ambientes que vocês frequentam e com os locais, aliás, com os ambientes que você frequentam e com os pensamentos que vocês emanam, principalmente se é num ambiente que não é tão elevado, tá? Porque o risco de você sair impregnado de larvas astrais, miasmas astrais, é muito grande. E para ter pensamento danoso, não precisa só frequentar lugar ruim não, tá? Você pode estar na sua casa com pensamentos ruins que podem acarretar para você aí uma perda de energia vital. Se você gosta sobre esse tipo de conteúdo, por favor, aperta o xizinho aqui na minha foto, me segue, curte, engaja, favorita, compartilha.